Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegamos na aula 16 de cinemática e na aula de hoje nós vamos estudar queda livre. Vamos então para a vinheta. Muito bem, meus amigos, meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. Hoje nós vamos estudar queda livre dos objetos, vamos dar um pouquinho de teoria, vamos ver as equações e vamos fazer exercícios. Então vamos começar, galera. Aqui nós temos o nosso amigo Galileu Galilei, que é o responsável pela teoria do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado, e a gente vai descobrir na aula de hoje que queda livre é mais um exemplo de um movimento uniformemente variado. Vamos lá. Como que ele descobriu que a queda de um objeto obedece a um movimento uniformemente variado? Vamos lembrar que ele estava estudando objetos em queda através de rampas com ângulos diferentes, certo? Então ele ia mudando a inclinação da rampa e ia estudando a queda desses objetos. E depois ele percebeu que mesmo objetos com massas diferentes caíam da mesma maneira, caíam com a mesma aceleração. O que levou ele a acreditar que essa aceleração, então, não dependia do objeto, como se pensava lá desde Aristóteles, que o movimento era uma característica do objeto. Como objetos diferentes executavam o mesmo movimento com a mesma aceleração, ele acreditou que aquela aceleração era uma aceleração devido à Terra. Aí ele deu um nome para essa aceleração, que atrai os objetos para baixo, todos os objetos de igual maneira, chamou de aceleração da gravidade e determinou o seu valor. Tá? Na latitude de 45 graus, em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, vamos seguir adiante. Para mostrar essa ideia de que os objetos caíam com a mesma aceleração, diz a lenda da ciência que ele foi até a Torre de Pisa e lá ele soltou dois objetos com massas diferentes, mostrando que eles chegavam ao solo praticamente ao mesmo tempo, indo contra a ideia de Aristóteles, que acreditava que objetos de maior massa chegariam antes. Naquela época, já foi questionado o Galileu Galilei com relação às penas, por exemplo. Ah, mas uma pena e um martelo não caem ao mesmo tempo. Uma pena demora muito mais. Aí ele melhorou a definição dele. Ele falou assim: olha, os objetos caem da mesma maneira desde que não tenham resistência do ar. A pena cai mais devagar por causa do ar que oferece resistência à sua queda, freando o movimento da pena. Agora, se você tirar o ar, se você fizer a experiência no vácuo e soltar um martelo e uma pena, os dois chegam juntos, porque a aceleração é a mesma para os dois e o ar não vai interferir nessa história. Né? Então aqui, se você tem aqui um tubo com ar, lógico que uma pedra vai chegar primeiro. A pena vai enfrentar resistência. Mas se você fizer vácuo dentro desse tubo, não haverá resistência do ar e os dois objetos chegam juntos. Isso daqui foi feito já naquela época, um tubo desse tipo, para provar, e aí o Galileu Galilei mostrou que ele estava certo. Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês alguns vídeos justamente comprovando esse fenômeno, tá bom? Vamos lá? Primeiro vai soltar, aí não é vácuo ainda, né? Tem ar, tem uma pessoa ali dentro respirando, então a pena demora para cair porque tem resistência do ar, tá certo? Agora em câmera lenta, repare, dá para ver que os dois caem juntos. Sem a resistência do ar, a pena cai junto com a bola com a mesma aceleração exatamente. Você vai ver que tem uma câmera embaixo, vai pegar eles batendo no chão ali, ó, no suporte ali, juntinhos. Olha que beleza. Olha lá. Do jeito que foram soltos lá em cima, chegaram lá embaixo.
Então, o que você tem que guardar já logo de cara? Um conceito importante. Objetos de massas diferentes caem juntos desde que não tenha resistência do ar. Queda livre é justamente isso. É livre da resistência do ar. Beleza? Então vai cair junto, mesmo que tenham massas diferentes. Tem mais um vídeo para mostrar isso para vocês, que foi a mesma experiência feita na Lua, quando os astronautas... Agora ficou muito forte, né? Deixa eu diminuir o volume. Então você tem um astronauta da Apollo 16. Tá? Ele tem ali um martelo e a pena. Eles estão na Lua, ele está na Lua, né? E ele vai reproduzir a experiência sugerida por Galileu Galilei. Lá na Lua não tem atmosfera. Se não tem atmosfera, é vácuo. Não tem resistência do ar. Então os dois vão cair juntos. Ah, que beleza, ó. Cai juntinho. Olha lá, Galileu está correto. Né? É a frase dele aí. Isso aqui é uma experiência lúdica, né? Não fazia parte aí dos trabalhos principais aí deles nessa missão. Isso aqui foi só uma brincadeira assim para divulgação. Né? Então, foi tão útil para divulgação que está sendo útil aqui na minha aula. Tá bom? Vamos então prosseguir, gente. Agora a gente vai mais focar agora que a gente já entendeu o fenômeno da queda livre, agora a gente vai focar na parte que pode cair em prova, tá bom? Vamos lá. Então, primeiramente, características da queda livre. Primeiro, esse nome livre. É livre do quê? Livre de resistência do ar. Então, anota aí, sem resistência do ar. Beleza? E aí, gente, o que eu quero que você pense? Ó, aqui você tem aqui uma simulação de um objeto, de uma bolinha que é solta. O que você tem de experiência na prática? Conforme um objeto vai caindo, você concorda que ele vai caindo cada vez mais rápido? A velocidade vai aumentando? Se a velocidade vai aumentando, é porque tem uma aceleração. Como é que o Galileu chamou essa aceleração de queda dos objetos? De gravidade. Você tem que saber de cor a gravidade somente aqui na Terra. Em nenhum outro planeta você precisa saber de cor para os vestibulares, tá? Aqui na Terra, a gravidade vale 9,85 alguma coisa. Para vestibulares, você pode adotar o valor 10, tá bom? Então, outra característica da queda livre é que a aceleração, aqui está em módulo, porque o sinal depende da sua escolha para onde que é positivo, para onde que é negativo, é igual à gravidade local, tá? Então, se for na Lua, você soltou um objeto na Lua, a aceleração de queda é a gravidade da Lua. Você soltou lá em Marte, a gravidade de queda é a gravidade de Marte. Você soltou esse objeto aqui na Terra, a gravidade de Terra, a aceleração de queda é a gravidade da Terra. Tá? Você só precisa saber de cor a gravidade na Terra. Gravidade na Terra, a menos que seja dado outro valor para vocês, mais próximo do 9,8 alguma coisa, você pode usar o valor 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então vamos lá. Aqui agora eu quero que você entenda o passo a passo da queda livre, tem algumas informações importantes que eu quero te dar. Você vai imaginar aqui, ó, um objeto que parte do repouso, tá? Tem duas maneiras de se ter uma queda livre. O objeto ele é solto, abandonado, tá? Então essa palavra quando ele começa parado, aparece com o nome de abandonado. Então o objeto foi abandonado a partir do repouso, ou seja, ele estava parado.
tá? Ou uma definição mais detalhada ainda, ele vai ter a mesma velocidade do objeto que o soltou. Tá? Se a mão está parada, a velocidade é zero desse objeto também. Muito bem. Uma outra maneira de começar uma queda livre é lançando esse objeto. Então você lança ele, ele já começa com uma certa velocidade, tá bom? Mas esse exemplo didático que eu quero analisar com vocês é o objeto começando parado. Aí, como tem aceleração, e para onde que aponta a aceleração da gravidade mesmo? Para baixo. Então, esse objeto vai aumentar a sua velocidade. Então, a cada instante que passa, ele vai ficando cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E vai aumentar sua velocidade continuamente, porque não tem nada que freia ele durante a queda, não tem o ar. Ele só vai ser freado quando ele colidir com alguma coisa, por exemplo, o solo. Tá bom? Nesse tipo de fenômeno, eu quero te alertar para 3 grandezas que são fornecidas ou perguntadas. Tá? Eu vou anotar aqui até com uma cor bem chamativa, aqui um verde. Uma pergunta muito comum: tempo de queda. Quanto tempo demora para o objeto chegar lá embaixo? Outra pergunta muito comum: ele chega lá embaixo com qual velocidade? Então, uma segunda pergunta comum é a velocidade que o objeto chega no Sol. E uma terceira pergunta comum é qual foi a altura que esse objeto caiu? Esse objeto aqui caiu uma certa altura. Então, são 3 perguntas básicas. Dessas 3, se o cara te der uma delas, dá para achar as outras 2, tá? Então, esse Hzão é a altura, é a altura. Esse Tzão é o tempo de queda, e esse V é a velocidade final, velocidade final. Então, se o cara te der uma dessas 3 informações, você consegue, através das equações, achar as outras 2. Essa é uma dica útil, tá bom? Agora, tem uma dica prática. Eu sugiro, não é obrigatório, mas eu sugiro que você adote sinal positivo para baixo. Fazendo assim, tudo que for para baixo vai ter sinal positivo, tudo que for para cima vai ter sinal negativo. Então, essa aceleração é para baixo, então ela vai valer mais 10. Essa velocidade que aponta para baixo, ela vai ser positiva. Essa altura que ele está descendo é um ΔS positivo, então vai ter sinal positivo. Então facilita. Não é obrigatório botar para baixo, mas fica mais fácil, tá bom? Vamos agora para as equações. Mas antes de eu ir para as equações, vou mostrar aqui mesmo para vocês. Vamos lá. Então aqui, ó, positivo eu estou adotando para baixo, para ficar bem claro. Então positivo é para baixo, tá? A aceleração, no caso, é a aceleração da gravidade, que age para baixo. Lá em cima tem gravidade? Tem. Se tem gravidade, e vale quanto? 10. Durante a descida, tem gravidade? Tem. E vale quanto? 10. Lá embaixo, tem gravidade? Tem. E vale quanto? 10. Opa! Então queda livre é um movimento com aceleração constante? Sim. Como é que é o nome do movimento quando ele possui aceleração constante? A velocidade aumenta continuamente. É move. Então, queda livre é um move com a aceleração valendo a gravidade local. Essa que é a dica para queda livre. É só você lembrar que é move. Portanto, você pode usar as equações do move. A equação do vovô ateu, que eu só aqui, eu só troquei a aceleração pela gravidade.
Aqui, ó, sorvetão, ΔS V0T, mais a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Pode usar Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, vezes o ΔS. E também pode usar a equaçãozinha da velocidade média do move. Então, eu sei que, dependendo do seu professor de física, ele ensinou algumas equações da queda livre, equação do tempo de queda, equação da velocidade final. Eu não uso, eu uso só as equações do move mesmo, do jeito que a gente já sabe usar. A vantagem de usar essas equações, do jeito que você já conhece, é que ela abrange mais casos. Há aquelas equações que são ensinadas particulares para essa aula, o cara sempre usa a premissa de que a velocidade inicial é zero. Legal. A maior parte do exercício a velocidade inicial é zero. Mas e aqueles que não forem? Aí não pode usar aquelas equações, você vai ter que usar essas equações que estão aí nessa tela, tá bom? Então o que eu faço? Eu vou até deduzir as equações para vocês, mas eu não vou usar. Na medida do possível eu não vou usar. Vou usar essas equações que estão na tela, que é do Move. Você já conhece elas, você já usa elas, para que ficar decorando equação nova? Mas aqui eu quero te dar uma dica. É a famosa sequência de Galileu. Se esse objeto parte do repouso, e essa daqui foi tirada, é a primeira foto no instante zero. Aí aqui passou um certo tempo t. Aqui é o dobro do tempo. Aqui é o triplo do tempo. Aqui é o quádruplo do tempo. Ou seja, você tira fotos em tempos iguais. Isso que eu vou te falar agora eu expliquei na minha aula de Move. Essas distâncias, elas vão aumentando. Tá? Elas vão aumentando. E elas vão aumentando na sequência dos números ímpares. Eu comentei sobre isso na aula de Move. Então, por exemplo, ó, se nessa primeiro intervalo de tempo o objeto cai a uma distância d, no próximo intervalo, ó, vamos supor que daqui para cá é um segundo, daqui para cá é um segundo, daqui para cá. Então, se forem intervalos de tempos iguais, as distâncias vão ficando cada vez maiores porque ele está cada vez mais rápido. E as distâncias aumentam conforme os números ímpares. Então, se na primeira etapa ele cai uma distância d, na próxima etapa ele cai uma distância 3d. E na próxima etapa uma distância 5d. E na próxima etapa uma distância 7d. É na ordem dos números ímpares, tá bom? Então, Sérgio, deduz isso pra gente? Vamos ver se eu consigo deduzir agora para vocês. É só usar sorvetão, tá? Como a velocidade inicial é zero, então você cancela essa parte aqui, ó. Então eu vou deduzir aqui, ó. Então ΔS é igual a g t quadrado sobre 2. Então aqui, ó, quando o tempo é tzão, ΔS vale dzão. Então tá aqui, ó. Então o primeiro trecho tá aqui. Então a velocidade inicial é zero. Então aqui eu usando a equaçãozinha do sorvetão, o que sobrou é g, tempo ao quadrado sobre 2, vamos chamar essa distância de dzão. Agora quero saber quanto vale o ΔS'. Quem que é o ΔS'? É aqui do início até aqui, ó. Eu vou provar para vocês que vale 4D. Vamos lá. Velocidade inicial é zero, aí ficou g sobre 2. Quem que é o tempo aqui? 2tzão. Só que tem que elevar ao quadrado. Então vai ficar ΔS' igual g sobre 2 vezes 2 ao quadrado é 4. Vou colocar o 4 aqui na frente. Vezes tempo ao quadrado. Dá uma olhadinha nesse carinha que eu achei aqui, ó. Esse carinha que eu achei aqui é justamente o ΔS da primeira etapa, que é dzão. Então, ΔS' vale 4dzão. Como na primeira etapa ele já tinha dado 1dzão, o que sobrou para a segunda etapa? 3dzão, porque o total é 4dzão. Vamos fazer mais uma vez agora para provar esse 5dzão? Aí eu paro por aqui, tá? Então vamos lá. Que aí eu já deduzi para vocês de onde vem. Então lembra, apagando aqui, ó. Então lembra que a primeira etapa, vou fazer de novo aqui, ó. Então, ΔS da primeira etapa, vou fazer de novo aqui, ΔS da primeira etapa, velocidade inicial é zero, então ficou g,
t quadrado sobre 2, e esse ΔS nós chamamos de dzão. Legal. Agora quero descobrir quanto vale a distância até aqui, ó. Até aqui. Eu vou chamar de ΔS2. Ou ΔS... Tudo bem, ΔS2. Pela minha figura aqui, ó, se isso estiver certo, D mais 3D mais 5D vai ter que dar 9D. Tá bom? Então vamos ver se é isso mesmo. Então, ΔS2, certo? Aqui é o ΔS1. Vai ser igual, usa a equação, V0, velocidade inicial é 0. O que sobrou? G. Quem que é o tempo aqui nessa foto? É 3Tζ. 3Tζ ao quadrado sobre 2. Muito bem. Então, ΔS2 vai dar 3 ao quadrado é 9, G sobre 2 e T quadrado. Agora, quem que é GT quadrado sobre 2? GT quadrado sobre 2 é Dzão. Então, o ΔS dessa etapa toda é 9D. Se isso daqui é 9D, desconta um D da primeira etapa, desconta 3D da segunda etapa, você já está descontando 4D. De 9D, que sobra 5D. Então tá a prova aí, acabei provando para vocês essa sequência de Galileu. Agora que você já sabe que isso é verdade, você decora. É a sequência dos números ímpares, tá bom? Você não precisa saber deduzir isso daqui não. O que você tem que saber está na tela agora. Você tem que saber as equações do MOVE e é útil em alguns exercícios você saber a sequência de Galileu, que é a sequência dos números ímpares, tá bom? Agora que nós vimos tudo isso, a gente vai para... eu queria provar também a formulinha que você deve ter visto, a formulinha do tempo de queda e a formulinha da velocidade final. Então vamos lá. Para a gente, lembre-se que há uma condição nesses exercícios que é a velocidade inicial tem que ser 0. Pronto. Então, velocidade inicial é 0 e a aceleração de queda é g. Bom, queremos saber tempo de queda? Tá. Mas lembre-se que você tem que saber alguma coisa, né? Então, para você descobrir o tempo de queda, você tem que saber pelo menos a altura que o objeto caiu. Tá? E aí a gente vai usar a equaçãozinha do sorvetão. Né? Vamos pegar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a equação do sorvetão. É essa equação número 2 aqui, ó, tá bom? Para achar o tempo de queda. Vamos lá? Vou escrever a equação primeiro. ΔS é V0T mais aceleração, que no caso é a gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. Esse ΔS que ele está caindo é a altura que a gente chama de h. A velocidade inicial é 0. Aqui ficou g. O tempo de queda, vou chamar de Tζ. A ao quadrado sobre 2. Multiplica em cruz agora. G, T quadrado igual a 2h. Isola o tempo. T quadrado igual a 2h sobre g. Agora é só tirar a raiz. Então ficou 2h sobre g. Deixa eu dar um destaque melhorzinho, vai. Então, vou colocar até com uma cor diferente. Uma cor azul. Então, tempo de queda é raiz de 2h sobre g. Mas como eu falei, eu não vou usar essa equação não, viu, gente? Não vou usar não. Tá? É mais fácil usar o sorvetão, que você já conhece. Tá? Então, eu vou usar o sorvetão. Agora, para a gente poder fazer a outra equação, que é da velocidade final, eu vou usar com vocês a equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Então, vamos lá. Velocidade final eu quero, a inicial é 0, 2 vezes g, e o ΔS é justamente o h. Agora é só tirar a raiz. Então, velocidade final é raiz
de 2GH. Pronto. Aqui está deduzida a outra equação, que eu também não vou usar. Tá? Eu vou usar a Torricelli, que eu já conheço, que eu já sei. Tá bom? Então, essa é a minha sugestão. As equações estão aí, se você quiser usar elas para ganhar tempo, para finalizar o exercício mais rapidamente, ok. Se não, use a equação do MOVE, tá? Que são as mesmas, na verdade.